Bom dia a todos. Gostaria aqui de pedir licença para retirar a máscara, até porque aqui no plenário só está eu. Gostaria de agradecer a presença do Netinho, do Sandrinho, da Clarice, do Conselho Tutelar, agradecer a presença do Elias. Um bom dia a todos, que está nos assistindo nessa audiência pública, que é um projeto importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Com a graça de Deus, às 10h20, declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei número 28 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, realizada em 16 de outubro de 2020. Irei fazer também a leitura do projeto em questão. Prefeitura do município de Jandira, 29 de setembro de 2020. Senhor presidente, assunto: encaminha projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em obediência ao que dispõe a lei orgânica do município, para apreciação e votação por partes dos membros dessa egrégia Casa de Leis. Projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2021, compreendendo a administração direta e a indireta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320, de 1964. A Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, elaborado nos termos do artigo 165, parágrafo 1 da Carta Magna, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Ministério da Fazenda. Este projeto foi preparado num ambiente em que as condições econômicas financeiras do país demandam para o município, redobrando o esforço na obtenção do equilíbrio orçamentário, com a melhoria na arrecadação própria, através de medidas que objetivam a redução da inadimplência, bem como o controle da despesa. Ademais, o município tem um grande desafio para o exercício de 2021, haja visto que terá que desembolsar um montante de R$ 27.814.828, a título de precatório, valor este já em previsão de correção orçamentária e juros legais. Tendo em vista que o referido valor somente pode ser pago com recursos que, desvinculados, colocam o município em uma situação financeira de grande complexidade. Diante este cenário, a proposta orçamentária é apresentada com grandes restrições de recursos, bem como leva em conta a aprovação de legislação que adeque as contribuições previdenciárias à emenda constitucional número 103. Como as medidas explanadas acima não são suficientes para sanar as dificuldades que serão enfrentadas em 2021, essa gestão já vem trabalhando no contingenciamento
de despesas para que haja superávit financeiro no montante estimado a R$ 14 milhões, valor este que deverá ser suplementado por crédito especial para que seja possível a execução orçamentária do exercício vindouro. Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo artigo 22(1) da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento abaixo o demonstrativo referente às dívidas consolidadas e flutuantes do município, a saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados e a restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como os outros compromissos financeiros exigíveis. Cabe ressaltar ainda que a Prefeitura tem uma dívida com o seu Instituto de Previdência, cujo montante em 31/8/2020 é de R$ 23.409.526, referente aos termos do acordo número 1274 de 2017, 1275 de 2017, 1276 de 2017, cuja última parcela vence em março de 2034. As receitas estimadas para 2021, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo. Na realização das estimativas da receita, foram observadas as normas constantes do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o anexo específico integrante do projeto de lei, tudo com base na metodologia do cálculo e em premissas utilizadas a seguir e descritas. Perspectiva global de inflação média para 2021, de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, sendo adotado como taxa de inflação 2021, 3,55%. Em relação ao crescimento econômico, foi adotado um crescimento médio do PIB em 2021 de 1,50%. Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado conforme os demonstrativos abaixo, que mostram também as demais vinculações legais existentes a favor do ensino. Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante na EC número 108 de 2020, vinculando os recursos do Fundeb na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais existentes. No que respeita às ações e aos serviços públicos de saúde, o município tem por obrigação destinar em 2021 pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido na Lei Complementar número 141 de 2012, regulamentada pelo Decreto número 7.827 de 2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento e a esse mandamento legal. O orçamento municipal compreende a administração direta e indireta, neste incluso o orçamento de investimento das empresas nas quais o município detém a maioria das ações com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social é representado por todas as ações das áreas de saúde, previdência e assistência social, constantes dos orçamentos da administração direta ou autarquias e das fundações. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo os quadros abaixo, que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo. Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, apresentadas de forma agregada nas duas tabelas anteriores,
O primeiro critério adotado por meu governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos, como pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecidos neste caso. Também os limites fixados pelo artigo 29-A da Constituição Federal, a distinção de recursos para o pagamento de serviço da dívida de modo a obedecer aos limites legais constantes da resolução do Senado Federal, e o cumprimento de sentenças judiciais e pagamentos de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi o de destinar recursos para manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e a realização de investimentos que possibilitem a ampliação e a melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e a manutenção do patrimônio público municipal, para depois destinar recursos a novos projetos. Com relação aos fundos especiais para os efeitos do artigo 2º do parágrafo 2º do inciso 1º da Lei nº 4.320, de 64, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidades orçamentárias, criadas para cada fundo existente no município. A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio do mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto. O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe do artigo 5º do inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em complemento ao já exposto e atendendo ao disposto do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados mais 5 anexos a essa mensagem, a saber: anexo 1, demonstrativo das transferências financeiras. Anexo 2, demonstrativos de efeitos sobre receitas e despesas decorrentes da concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros. Anexo 3, demonstrativo das medidas de compensação à renúncia de receitas. Anexo 4, demonstrativo de medidas de compensação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. E, anexo 5, demonstrativo do cálculo de receita corrente líquida e das correspondentes despesas com pessoal de competência do Poder Executivo. Com esta exposição, esperamos ter oferecido aos senhores vereadores todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta ora submetida à apreciação dessa egressa Câmara Municipal. Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário, e reafirmo que há certeza de que os senhores edis saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por saber o mais importante, um instrumento de implementação das ações que o município realiza para bem servir sua população. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência, aos ilustres senhores vereadores, os meus protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Paulo Fernando Baruf da Silva, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Jandira, Projeto de Lei 28 de 2020,
de 30 de setembro de 2020, estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2021. Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, sancionou e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como dos fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo único. As categorias econômicas e as programações correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica, receita e despesas correntes e de capital, e programática, programas. Capítulo 2, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1, da estimativa da receita. Artigo 2. A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros 1A, 2, 3 e 4, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em R$ 393.800.964. E se dobra em R$ 263.462.396 do orçamento fiscal e R$ 130.338.567,35 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 3. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do segmento desdobramento. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros 1, 1B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em R$ 393.800.964,16, na seguinte conformidade. 1. R$ 279.013.273,30 do orçamento fiscal e R$ 114.787.690,86 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A despesa fixada está assim desdobrada. Capítulo 3. Das disposições gerais e finais. Artigo 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta lei, mediante o uso de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, observando os limites. 1. De 20% da despesa total fixada, constante no artigo 4º desta lei, e 2. Do valor da dotação consignada como reserva de contingência para cumprir as determinações dos artigos 5º, 3b da Lei de Responsabilidade Fiscal 91, do Decreto de Lei nº 200 de 1967 e da 8ª da Portaria Interministerial STN-SOF número 163 de 2000. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Josenildo Ribeiro de Freitas, do Veinho. É muito importante também a presença, vereador. Tamo junto.
Parágrafo único. A dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a cobertura dos créditos adicionais especiais autorizadas em lei. Artigo 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares. 1. Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres até o limite das sobras de exercícios anteriores deste recurso e do seu excesso de arrecadação em 2021. 2. Vinculados à operação de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei. 3. Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, e amortização da dívida até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% da soma dos valores dos grupos de despesa. 4. Destinado à cobertura de despesas de entidades da administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como do excesso da arrecadação das suas receitas próprias somado ao excesso de transferência financeira e a elas efetuadas durante o exercício. 5. Destinados a cobrir insuficiências no âmbito do Programa de Previdência Municipal até o limite de 20% de cada uma de suas ações. Artigo 8º. Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como da transposição, remanejamento e transferência de que se trata o artigo 167, da 6º da Constituição. Fica vedada a anulação parcial ou total de dotações previnentes de emendas individuais, eventuada na forma e condição prescritas no parágrafo 9º, 10º e 11º do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Não se aplica a proibição contida no caput em relação à parte excedente, se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2%, 1/3 de 0,2% da receita corrente líquida do exercício de 2020 ou na observarem a divisão do limite estipulado no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 2º. Até 30 dias após a publicação desta lei, o Poder Executivo informará ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a receita corrente líquida de 2020 ficou menor do que a receita corrente líquida de 2021, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória. Parágrafo 3º. Recebido o informe de que trata o parágrafo 2º, o Poder Legislativo indicará ao Executivo, no prazo de 15 dias, como deverão ser consideradas as emendas para o efeito do parágrafo 11º do artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional à variação para que menos da receita corrente líquida estimada para 2021 e a efetivamente ocorrida em 2020, salvo quando isso viabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício. Hipótese em que a solução deverá ser dada na forma em que o dispor da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. Artigo 9º. Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de
são de execução obrigatória do exercício até o limite de 1,2%, 1/2 da receita corrente líquida efetivamente ocorrida em 2020, observada a meação determinada no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição, e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica. Quero agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, o Rogério. Rogério, obrigado pela presença. Estamos juntos, meu amigão. Vamos continuar, dar continuidade aqui no projeto e dar uma lidinha nele aqui. Mandar bala aqui do senhor. Deixa eu só fazer a pergunta. Então, quem vai usar a fala aqui? Qual dos vereadores representando os... Então, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Parágrafo 1º. Na ocorrência de impedimento da ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2021. Parágrafo 2º. Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e das despesas durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas do resultado fiscal, o montante da execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º. Artigo 10. Fica o Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 11. As metas fiscais de receitas, despesas, resultados primários e nominais apurados segundo esta lei, constantes do demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2021. Artigo 12. As leis do Plano Plurianual e as diretrizes orçamentárias, considerando-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem de qualquer modo os programas, ações, valores ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 13. As transferências financeiras da administração direta para a indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver sido estruturado pelos critérios orçamentários e adicionais. Artigo 14. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. Prefeitura do município de Jandira, em 30 de setembro de 2020. Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito municipal. Paulo Roberto dos Santos, secretário de governo. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de sugestões por parte dos interessados e emenda por parte dos vereadores. Então, aqui eu quero aproveitar a oportunidade e externar aos presentes aqui nessa audiência pública de que se manifeste um representante e coloque à disposição uma emenda que possa vir a ser solicitada para essa Câmara de Vereadores.
Eu quero até parabenizar os conselheiros que aqui estão, né, e aqueles que aqui não puderam vir hoje, né, que vocês estão representando. A comissão foi muito precisa ao ler, né, o projeto, mesmo porque da outra vez não aconteceu isso aí. E vocês faziam algum requerimento pedindo, né, um ofício, pedindo para que nós fizéssemos uma emenda aqui, fizéssemos uma emenda para que vocês também tivessem algum benefício. Parabéns, porque lá também no Conselho precisa de um carro, né, precisa de alguma manutenção, né, e essa emenda que nós vamos fazer aqui vai ser de grande utilidade para todos lá. Então, parabéns. De verdade, Sandrinho que está na frente, as demais aí, fico muito feliz por isso. E está com a fala, então. Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores. Em nome do Conselho Tutelar e do colegiado, a gente agradece a recepção do nosso documento. E o que nós viemos sugerir, essa solicitação de requerimento, é justo porque no artigo 4º da lei do ECA, diz que é dever da família, da comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade efetivação dos direitos referente à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalismo, cultura e dignidade humana. E na sua linha D, ele diz que a destinação privilegiada de recurso público nas áreas relacionadas para garantir esse direito a proteção à infância e à juventude. Então, por isso, nosso pedido. E o que nós viemos pedir foi que exista uma emenda para uma compra exclusiva de um novo veículo para o Conselho Tutelar, já que o atual trata-se de um Palio Weekend de ano 2013, com 7 anos de uso, considerando que nós usamos o carro 24 horas, 7 dias por semana, dentro e fora do município. E hoje nós estamos com 170 mil quilômetros rodados, com esse único veículo. Então, levando em comparação que um carro da segurança pública já tem uma determinação que a cada 5 anos deva se fazer a troca, acreditamos ser justa a nossa solicitação. Também gostaríamos de colocar um outro ponto, que é a reforma e a adequação da nossa sede, conforme a lei municipal por vocês decretada, de número 2247. A lei municipal diz que a nossa sede deve ter, na letra da lei, uma sala reservada para atendimento e recepção ao público, sala reservada para atendimento dos casos, sala reservada ao setor administrativo e sala reservada a cada conselheiro tutelar. Para isso, também é necessário que essa emenda contemple essa alteração no nosso prédio. E, por fim, que a nossa referência possa ser colocada de igual a equivaler à referência de um diretor municipal. E essa soma de valores, pelo o impacto, por volta de 150 mil, seria a nossa sugestão. É claro que vocês fiquem abertos a fazer a emenda da melhor forma, visando priorizar a criança e o adolescente. Encerro por aqui minha fala e agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, Silvio, vereador Silvio, os conselheiros, Elias, Sandrinho, Clarice. Eu, presidente, quando eu vejo uma reivindicação dessa, é de deixar a gente indignado, a gente fica triste. Sabe o que me parece? Porque o órgão, ele é um órgão independente, né? Só que, assim, trabalha com as nossas crianças, trabalha com nossos jovens, né? Uma desvalorização total, uma falta de, sabe, de ferramenta, uma falta de... Então, assim, eu sou solidário a vocês, pode contar comigo. Eu fico chateado porque, assim, eu acho que nós precisamos avançar muito, presidente. Sabe quando se tem muita coisa para trás? Eu sei que o prefeito tem visto, tem, né, se esforçado muito para colocar essa cidade adiante, que essa cidade cresça a cada dia, né,
tem uma série de obras acontecendo, mas eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais para que essa cidade comece a dar passadas largas, né? Quando se falamos de criança, jovem e adolescente, eu estou falando do futuro da nossa cidade. Então, assim, quando eu vejo um pedido desse, né, a gente fica triste porque já era para ter sido resolvido, e você olha e você fica, né, tentando deduzir, imaginar como que nós podemos, hoje, em 2020, partindo para 2021, né, e tudo evoluindo, tudo para frente, e às vezes você vê um pedido desse, sabe, na simplicidade, na humildade da Clarissa, do Sandrinho, dos meninos, e você vê que, gente, é doído, viu, presidente? E você vê o salário de uma pessoa que faz esse trabalho. É que nem a gente, presidente. Talvez as pessoas olham para os vereadores. Veio uma moça na terça-feira, e eu queria que ela voltasse aqui, que ela saiu daqui abismada, falou, nossa, como a Câmara mudou, como vocês são responsáveis. As pessoas só entendem o que é o Legislativo quando ela vem aqui. Né? Só entende o que é o nosso trabalho, que nem o trabalho de vocês, é 3 horas, 4 horas da manhã, não tem hora para ir para fora, não tem hora para ir para a delegacia, não tem hora para nada, e quando você vai ver o salário, não vale a pena, é pelo amor. Né? Então, assim, eu quero deixar aqui, tá, Sandrinho, Clarice, que está aqui representando os outros, acho que o Netinho também estava aqui, eu estou aqui, o que eu puder fazer para a emenda, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, nós vamos colocar e vamos votar sim, porque vocês merecem, tá? Está aqui todo o meu sentimento, e eu tenho certeza que o Paulo Baruf, prefeito, vai estar dando atenção, vai sancionar, e que isso seja melhor o ano de 2021 para vocês, tá bom? Fica com Deus. Bom, eu não poderia deixar de falar, né, e não deixar de parabenizar os conselheiros aqui representados pela grande iniciativa. É uma iniciativa muito importante, vai beneficiar muito. A estrutura do Conselho Tutelar hoje é precária, a gente sabe, quem for visitar, quem vai lá, sabe as estruturas que vocês têm para trabalhar. Então, essa Câmara aqui, ela está com a população, ela quer o melhor para a nossa cidade. Sou presidente das comissões de Finanças e Orçamento, o Franklin é o presidente da Comissão de Justiça e Redação também, na qual eu sou membro, e estamos colocando à disposição para fazer essa emenda, e acredito que vai ser executado essa grande iniciativa. Parabenizo a todos vocês e para o pessoal que está nos assistindo, ver que importante iniciativa está sendo realizada também aqui com nossos amigos vereadores nessa Casa de Leis. Não tendo mais nada a ser tratado, às 11 horas, declaro encerrada a presente audiência pública.